Bom, pessoal, continuando nossa aula sobre poema concreto e poema visual, né? Nós agora já estamos aqui no nosso livro, né? No nosso livro do Projeto Aprova Brasil, onde nós temos aqui o exemplo, né? Nós temos aqui uma consideração, né? Sobre o que é o significado e tal. Eu já falei isso aqui no vídeo anterior. Vocês dão uma lida aí no livro de vocês, tá? Para reforçar, para o vídeo não ficar muito grande. É que nós vamos fazer uma leitura desse poema, tá? Então, observe, né, que aqui eu tenho, né, eu tenho apenas duas palavras, né, só que essas duas palavras, elas têm um grande significado, né, aí tem aí, a palavra não vem, pensa, 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 e a palavra não vem, nunca, 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 nunca e nunca. Observe que aí a imagem ela vai no sentido crescente, né? Ajuda tanto no verbo pensar como com a palavra nunca, né? Observe que ela vai aumentando a expectativa, como se nós fôssemos realmente, né, tentando lembrar uma coisa, e à medida que você vai tentando lembrar, vai forçando, né, vai buscando na sua memória, né, cada vez vai ficando mais latente, né, essa palavra. Isso acontece muito conosco, né, quando a gente esquece uma coisa, né, pode ser uma palavra, pode ser, enfim, um acontecimento. Então, é aquela busca da memória profunda, onde está, né, a minha lembrança. Então aqui termina, aí no final conclui o texto com a palavra vem. Tá? Então observe que para eu tentar explicar o que é poema concreto e poema visual, eu tive que buscar outros textos mais claros. Né? Esse aqui, se eu fosse usar esse aqui, talvez ficasse meio que difícil de vocês entenderem. Mas já que vocês entenderam, já que vocês viram o que é um poema concreto, né? Agora já dá para vocês entenderem esse aqui também. Que apesar de não formar uma figura geométrica, uma figura qualquer, um utensílio qualquer, mas forma uma figura como se nós estivéssemos assim de uma forma crescente, ou seja, a palavra ela vai surgindo, como se a nossa memória fosse o tempo todo, né, tentando buscar aquilo que nós procuramos e vai aumentando, aumentando. É a imagem do nosso pensamento, né, do nosso pensar que vai crescendo aqui. Também, né, um poema concreto, ok? Aqui nós temos uma outra citação, né, que esse autor aqui ele divide, né, poema concreto e poema visual, mas na verdade significa a mesma coisa. A maioria dos autores considera a mesma coisa. E aqui ele faz dois significados, né, um para cada situação. Aqui nós temos uma imagem, tá? Que é uma imagem que é essa daqui, essa mesma lá na frente, ó. São dois calçados velhos, tá? E aqui nós temos, em cima dos calçados, nós temos as palavras, que aqui na nossa imagem não está bem clara, mas aí vocês no livro vocês vão ver melhor. Que nos traz os significados, né? E vocês vão, à medida que vocês forem lendo esse texto, vocês vão responder. Tá? Então aqui, as atividades, elas são dos dois textos, né? Do primeiro texto, que é esse aqui, referente à
palavra não vem, que é o título do texto. E nós vamos ter perguntas, como por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui, né? Escreva com suas palavras como você compreende esse poema. Tá? Eu já dei aí mais ou menos algumas, a minha compreensão, né? E vocês podem compreender de outra forma, já que nós estamos tratando de um texto literário, né? Então pode ter vários significados, não tem problema. Se você viu de outra forma, aquela forma que eu vi, que passei para vocês agora, não importa. O importante é o que você leu nessa imagem e nas duas palavras, né? Ok? Então aqui ele fala também qual é o assunto desse poema. Esse aqui já é mais denotativo, vamos dizer assim, né? O que eu entendi, vocês vão entender também. Deixa só eu passar para cá. Aí aqui na próxima nós vamos ter também a questão de compreensão. A repetição da palavra pensa nesse poema indica sonho, dúvida, confusão ou insistência, né? Também já tenho aqui a minha resposta, mas aí vocês podem fazer a resposta de vocês de acordo com as inferências de vocês. No poema, a repetição de nunca sugere que a palavra foge, se move, perambula ou se aproxima. Então também eu já tenho a minha conclusão, a minha resposta, aí vocês vão fazer as inferências de vocês. 5. Que efeito de sentido a transformação gráfica das palavras pensa e nunca produz no poema. Aí eu já falei para vocês o sentido que passou para mim, né? Qual foi o sentido. E aí vocês também, se vocês têm uma leitura nova, vocês podem explicar também, tá? Do jeito que vocês entenderam. Ok? Aqui, a segunda parte, a palavra vem, né, que é já no final, né, conclui, apresenta uma ruptura em relação ao que foi afirmado. Como é possível interpretá-la no contexto do poema? Também eu fiz um comentário, mas vocês não precisam usar o mesmo comentário que eu fiz, tá? Se vocês entenderem de outra forma, não tem problema. O importante é que vocês façam as inferências de vocês, a compreensão de vocês. Vamos para o segundo texto, tá? Deixa eu só fechar aqui, para poder passar na página. E aqui nós vamos ter também algumas perguntas, vamos ver aqui. Observe o modo como o texto aparece disposto sobre a imagem. Em seguida, descreva esse poema quanto à composição, formação e pelo texto e pela imagem ao fundo. Desculpa, pelo texto e pela imagem ao fundo. Então, observe que aqui eu tenho a imagem dos calçados velhos e aqui eu tenho o texto. Tá? Aqui não está bem claro, mas aí no livro vocês podem observar. Então ele quer que você faça uma relação entre o texto verbal e a imagem, tá? E o visual, que é a imagem. Então aqui eu tenho, vocês têm que fazer essa relação, tá bom? Releia esse trecho do poema. Então aqui eu tenho um trecho, né, lá do poema. A longa estrada, a poeira, o cair da tarde, a chama da vela. Então aqui outono, inverno e os meus pés 11, tá? Então aqui você vai, vamos ver o que é aquele aqui na frente. Você vai fazer aí uma leitura, né, do poema, tá? Essa questão aqui vocês vão mostrar o que é que significou para vocês, né, esse trecho, né? O que significa para vocês? Vão fazer aí
uma espécie de resumo, né? Tá bom? Então vamos para cá. E aqui o que é que ele pede sobre aquilo ali. Considerando que esse trecho se encontra sobre um sapato velho e gasto, a que ideia o conjunto texto e imagem remete? Né? Então, como eu já falei, vocês vão ter que fazer a interpretação de vocês, né, aqui sobre esse trecho aí, tá? 9. Que palavras da primeira estrofe, reproduzida na atividade anterior, podem ser associadas à figura presente no poema? Então ainda voltando lá para aquele trecho, vocês vão que palavras podem ser associadas à figura, né? A figura que são os sapatos velhos, tá? 10. No trecho, e os meus pés onzos, buscando caminhos, a palavra destacada, os onzos, tá? Pode ser substituída sem alterar o sentido por. Aí você vai doloridos, desnorteados, machucados ou calejados, tá ok? Então aí vocês vão ver qual é a palavra que substitui zonzos, tá? Pés zonzos. No contexto do poema, o trecho "Você soube pintar os sonhos do trigo maduro" sugere que o eu lírico sonhava com campos de trigo maduro. O eu lírico pediu a alguém que pintasse os seus sonhos. A pessoa a quem o eu lírico se refere respondeu a seus anseios. A pessoa a quem o eu lírico se dirige sonhou com campos de trigo. Então, só lembrando que o eu lírico aqui é o narrador, tá certo? Então, vocês vão marcar uma dessas aí em relação ao trecho lá, né? Você soube pintar os sonhos do trigo maduro. O que é que significa, tá? Em sua opinião, por que a flor luminosa acompanha o sol dentro de um vaso no quarto vazio do eu lírico? Justifique sua resposta, né? Então aqui também referente à passagem do texto, né, para vocês fazerem a leitura, ok? Vamos aqui para finalizar esse comentário sobre a lição. Aqui nós vamos ter a imagem, já é uma foto, uma pintura, né? Já dos sapatos velhos, já colorida. Observe a obra, né, do pintor. Esse pintor é Van Gogh, tá? Então aqui eu tenho que observações é possível fazer sobre essa pintura e a imagem utilizada como fundo para o poema. Então, aqui já não é mais o poema visual, é somente a pintura de Van Gogh para vocês fazerem aqui a observação. Então, que observações a gente pode fazer? Vocês vão fazer um comentário sobre essa pintura. Aqui, 14, né? Comparando os elementos empregados para construir os dois poemas estudados nessa lição, que diferenças é possível observar? Então, vocês vão pegar lá o poema número 1 e o 2, né? E fazer algumas diferenças, tá? Aqui. Que foi que você observou de diferente, tá? No 1 e no 2, ok? E aí a gente finaliza aqui a atividade, já passando para a lição 19, tá?
vocês fazem e eu vou mandar para vocês essas respostas todas. Vocês vão fazer num livro aqui mesmo, no livro. Só que para mim, tá? Vocês vão mandar essas respostas num formulário que eu já enviei para vocês, tá bom?